Olá, terceiro ano, voltamos às nossas atividades. Hoje, língua portuguesa, livro APES, páginas 50 a 55. Estudaremos o gênero textual fábula e na página 52 nós já começaremos fazendo a leitura de uma fábula que tem o título O Mosquito e o Leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Moral da história: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Fábula de Esopo. Então, nós temos aqui uma fábula, o mosquito e o leão. Nós temos vários personagens aí. Primeiramente, nós temos um título, né? Depois, nós temos vários personagens. O mosquito, o leão. Temos também a aranha. E temos aí um narrador, alguém que conta essa história. Ou seja, quem conta era uma vez um minúsculo mosquito. Ou seja, não é o leão, não é a aranha. É o narrador que conta essa história. E vocês vão responder algumas questões sobre ela. Lembrando que era uma vez, é um tempo indefinido, indeterminado. Não dá pra gente saber, mas a gente sabe que foi no passado. Era uma vez, era, já foi, já passou. Mas é um tempo indeterminado. Vamos agora responder as questões da página 53 sobre o texto. Página 53, questão 1. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? O que aconteceu? Vocês vão escrever aqui. Na questão 2. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador. Ou seja, além dos personagens da história, há alguém que conta essa história. Copie nas linhas a seguir. Uma frase que representa a fala do narrador. Então, você vai lá no texto e vai escrever uma frase que representa a fala do narrador, uma frase que é a fala do narrador. Na letra B, você vai escrever uma frase que seja a fala de um personagem. Pode ser do mosquito, qualquer um deles, mas que seja a fala de um personagem, ok? Questão 3. Quem são os personagens dessa fábula? Você vai escrever o nome de todos os personagens, não é só do principal, não, de todos os personagens aí, tá certo? Questão 4. Assinale, tem aqui a frase: era uma vez um minúsculo mosquito, um dia voou até o leão. Então, você vai observar as expressões destacadas. Era uma vez e um dia. Você vai responder o seguinte: era uma vez e um dia indicam um tempo indefinido no passado ou o tempo presente. Ou seja, essas expressões era uma vez e um dia, dá para mim saber o tempo? Então, dá ou não? É um tempo indefinido, ou seja, é um tempo que não dá para eu saber, mas que é no passado, ou é o tempo presente, ou está acontecendo agora? Você vai marcar X em apenas uma das alternativas, ok? E aí, na questão 5, pergunta: depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Onde você acha que aconteceu esta fábula? Onde se passou essa história? Em que lugar? Aí você vai aqui
escrever onde você acha que foi e de por que, né, mostrar que no texto tem alguma expressão que pode ter ajudado você nessa resposta. Então, você vai escrever aqui o lugar onde você acredita que se passou a história. Páginas 54 e 55. Página 54, questão 6. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, ou seja, palavras diferentes, mas com sentido semelhante. Então, na letra A aqui, você vai reescrever. O que é reescrever? Escrever de novo. Então, você vai escrever a frase, só que esta palavrinha aqui que está destacada, essa palavra que está mais escura que o restante do texto, em negrito, você vai trocar ela, ou seja, você vai substituir ela por outra palavra parecida, que tem um sentido parecido, semelhante, tá bom? Então, por exemplo, era uma vez um minúsculo mosquito. Então, você pode escrever assim, era uma vez um mosquito muito pequeno. Então, você já trocou minúsculo por um mosquito muito pequeno. Letra B, você vai trocar aqui, ó, colossal, por outra palavra parecida. Então, para que toda essa força colossal, ou seja, para que toda esta força gigantesca, por exemplo. Então, você vai trocar essas palavras. Furioso, você vai trocar por outra palavra, triunfar também, ok? Questão 7. Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Então, dessas 3 alternativas, você vai marcar X em apenas uma. Qual foi o comportamento do mosquito? Ele se comportou daquela maneira por quê? Porque queria se vingar de algo que o leão lhe fizera, porque ele era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão, ou porque ele queria envergonhar o leão diante de outros animais. Então, tem apenas uma alternativa e você vai marcar o X. Questão 8. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Então, essa é uma resposta pessoal. Por quê? Bom, o mosquito é muito pequeno, né? Então, já é uma dica. E aqui na questão 9, diz o seguinte: as fábulas geralmente são histórias curtas que ensinam alguma coisa, por isso elas trazem uma moral da história, que é aquela parte que vem lá no final da história e às vezes vem destacada. A moral da fábula, o mosquito e o leão nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Esta é a moral da história. Você vai lá na página 55 e responder a questão A e B. De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Então, você vai pensar aí um pouquinho. E na letra B você vai escrever uma frase que possa substituir a moral do texto, ou seja, você vai escrever outra frase, outra moral do texto, tá bom? Na questão 10 você vai numerar as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos da história. Então, o que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro foi o quê? Que o mosquito ele voou até o leão para desafiá-lo. Então, o mosquito voou até o leão para desafiá-lo. Aqui é o número 1. Depois, o que ele fez? O mosquito tocou uma trombeta de guerra. Então, este é o número 2. Assim, você vai seguir, vai identificar a terceira coisa, quarta, quinta e sexta. Ok? Você vai colocar na ordem. Aqui vem só explicando que a fábula é geralmente uma história curta que tem a intenção de apresentar uma moral, ou seja, uma lição, e também entreter. E ela tem alguns elementos, como por exemplo, sempre tem animais como personagem, tem o narrador, tem uma moral, tem um tempo, um lugar e as ações, o que acontece. E o leitor, que somos nós, ou seja, quem quer ler para se divertir, pensar, repensar sobre as nossas ações ou ações do personagem, que somos nós, leitores.